Antes de passar a palavra tanto para o Josias quanto para o Neisser, nossos convidados aqui, como é um tempinho menor só no intervalo da TV, fazer um breve comentário. Na minha avaliação, o ministro Alexandre de Moraes acabou mostrando o dedo do meio, né, na forma de discurso ao que ele chamou de golpistas milicianos, né? Ele fez um discurso forte, né, contra aqueles que fazem conluio com uma nação estrangeira, causando prejuízos econômicos, cortando empregos, quebrando empresas, no intuito de interromper os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, que neste momento julga, por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus aliados, né? Então, ele usou várias vezes o termo covarde para falar das ameaças, chamou de chantagem. Falou que tentativas de obstrução à justiça realizada por esses brasileiros, supostamente patriotas, a favor de interesses estrangeiros, têm a finalidade de substituir o devido processo legal por um tirânico arquivamento para beneficiar pessoas que se acham acima da Constituição e da lei. Ele não citou nomes, mas ele estava claramente falando de Eduardo Bolsonaro quando ele falava de traidores da pátria e de Jair Bolsonaro e aliados quando ele falava de milicianos, né? Além de criticar os ataques à economia e ao país, ele também falou, e as instituições, né, através dos Estados Unidos como ariete desse processo, ele denunciou as ofensivas contra os presidentes da Câmara e do Senado e também os ataques e agressões que vêm sendo realizados contra as famílias de ministros do Supremo Tribunal Federal. E o mais importante, no final, ele deixou claro que não vai admitir ingerência, que o Supremo Tribunal Federal não vai admitir ingerência interna ou externa no Poder Judiciário brasileiro. Deu de ombros para a imposição da Lei Magnitsky, anunciada pelo governo Donald Trump na última quarta-feira, celebrada pelo bolsonarismo, né, que visava exatamente que fosse interrompido o julgamento de Jair Bolsonaro através do bloqueio financeiro ao próprio Alexandre de Moraes, e ele deixou claro, este relator vai ignorar sanções, continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, ou seja, ele também joga e se protege no Supremo, quando ele fala que ele atua de forma colegiada, ou seja, não sou eu, como ele começa inclusive o discurso dele falando, não sou eu, mas é o Supremo Tribunal Federal que foi atacado. E aí a gente retoma agora, juntando as audiências novamente, tanto da TV quanto da internet. Começando por você, Josias, quais são os seus pontos principais, os seus destaques dos discursos que ouvimos? Olha, acho que esses discursos em resposta à ofensiva do Trump contra o Alexandre de Moraes, contra o Judiciário, contra a própria soberania do Brasil, discursos deram à sessão de reabertura do Supremo um quê de reprise do day after da festa da Selma, como o Gilmar Mendes se referiu ao ataque de 8 de janeiro. Estamos revivendo aquele momento. A diferença é que o mecânico Fábio Alexandre de Oliveira, o jeito que gritou, é o povo que manda nessa porra, ao sentar na cadeira do Alexandre de Moraes, esse mecânico disse depois à Polícia Federal, depois do quebra-quebra, ouvido em depoimento, ele disse que era tudo brincadeira. E a Magnitsky é coisa séria. O Alexandre de Moraes fez bem esclarecer que vai ignorar as sanções, sem mencionar o nome do Eduardo Bolsonaro. Ele deixou claro que enxerga o Eduardo Bolsonaro como um criminoso sob investigação e fugitivo. Se o Eduardo Bolsonaro tinha alguma dúvida de que poderia ser preso caso retornasse ao Brasil, acho que essas dúvidas foram derretidas com o discurso de hoje. E, a essa altura, com o Bolsonaro e os seus generais roçando as grades, o brasileiro já deveria estar usando o 8 de janeiro como um adjetivo, significando fora de moda, ultrapassado. Todo mundo entenderia se alguém dissesse, mas que comportamento mais 8 de janeiro, mais ultrapassado. O problema é que a família Bolsonaro, em aliança agora com o Trump, tenta novamente virar a página da história para trás. 2 anos e meio depois da tentativa de golpe, o Brasil sofre um novo surto da psicose do que ainda pode acontecer. Então, nesse aspecto, também fez bem o ministro Luiz Roberto Barroso, como presidente do Supremo, fez bem em realçar que o papel do tribunal hoje é impedir uma volta ao passado. Fez lá uma excursão pelas
pelos golpes e tentativas de golpe que já foram vivenciados pelo Brasil e disse, olha, agora não vai haver volta ao passado. Os fatos que levaram ao 8 de janeiro deram ao Brasil a oportunidade de um novo começo. O dilúvio de irracionalidades seria como uma intervenção divina para punir o Brasil pelos seus erros, forçando o país a se repensar. O diabo é que alguns brasileiros não quiseram se reinventar. No caso do clã Bolsonaro, ninguém esperava por exames de consciência, atos de contrição, mas imaginou-se que o instinto de sobrevivência levaria a uma certa autocontenção. Mas temos agora uma espécie de bolsotrampismo, um cruzamento do arcaísmo do Bolsonaro com o instinto imperial do Trump, e isso restaurou momentaneamente a atmosfera de anormalidade. Esse casamento maligno transforma o 8 de janeiro num dia interminável, um prólogo eterno. Então, para evitar novos dilúvios, o Supremo está se equipando para condenar em setembro, agora, no mês de setembro, o Bolsonaro e os cúmplices mais chegados do núcleo crucial. E o que se deseja, e ficou muito claro, a partir dos pronunciamentos dos ministros que falaram, o que se deseja é virar rapidamente essa página e, dessa vez, virar a página para frente. Né? Então, houve uma certa profusão, um exagero retórico ali, os discursos muito longos. Os oradores da sessão de hoje ganharam, às vezes, a aparência de canos furados, né? Assim como o cano que tem buraco esbanja água. E os ministros também vazaram palavras excessivas, discursos que seriam ainda mais incisivos se tivessem sido mais curtos. Mas disseram o que precisava dizer, faltou apenas o nome, deram pseudônimos aos bois, né? Então, deviam ter falado o nome do Trump, o nome do Eduardo Bolsonaro, o nome do companheiro de traição dele, o Paulo Figueiredo. Então, faltaram nomes e excederam-se os ministros nas palavras. Podiam ter sido muito mais concisos. Mas a sessão, esse início de sessão, os discursos deixaram claro o que está por vir. E o que está por vir é uma virada de página para frente, a despeito do que desejam o Bolsonaro, o Trump, o Eduardo Bolsonaro e todos os seus cúmplices.